Salvador. Embora de nada ser digno, desfruto de seu grande amor. Estou satisfeito com Cristo, de triste tornei-me feliz, ouvindo seu santo evangelho e crendo no que ele diz. Estou satisfeito com Cristo, confesso por meu Salvador. Embora de nada ser digno, desfruto do seu grande amor. Estou satisfeito com Cristo e sei que vai logo voltar. Virá com poder glorioso, a fim de seu povo levar. Estou satisfeito com Cristo, confesso por meu Salvador. Embora de nada ser digno, desfruto do seu grande amor. Aleluia, Jesus. Que número? Quem vai cantar? Ainda louvando ao Senhor com o hino 239, com o pastor Roberto Cardoso. Saúdo toda a igreja com a paz do Senhor. Cantemos, cantemos, adoramos ao Senhor. Senhor, e completa a tua obra em mim, torna minha alma dileta, enchendo-me de ti. Oh, manda agora, oh bom Consolador, minha alma te implora, ó meu amado Senhor. Há tanto tempo te espero, ó caro Salvador, mas hoje mesmo eu quero o bom Consolador. Ó, manda agora, ó bom Consolador, minha alma te implora, ó meu amado Senhor. Tens-me tirado para fora do mundo sedutor. Ó, vem selar-me agora, glorioso Redentor. Ó, manda agora, ó bom Consolador, minha alma te implora, ó meu amado Senhor. A ti pertence a glória
benigno Salvador, sempre me das a vitória por teu imenso amor. Ó, manda agora, ó bom Consolador, minha alma te implora, ó meu amado Senhor. Glórias a Jesus. Graças a Deus. Senhor. Ciclo de oração, louvo o Senhor. Hoje, pela nossa escala, os irmãos lá do Jardim Vanessa, tem alguém conosco? Senador Vergueiro, está aí o pastor Nelson, seu companheiro, e os irmãos que vieram cooperar nesta noite. Deus abençoe, obrigado pela cooperação. E também pela escala, Jardim Amparo, tem algum? Cadê o nosso irmão? Jardim Amparo. Não está, só os irmãos lá do Senador Vergueiro. Então, sigo de oração louvando o Senhor. Irmã Angélica, vi você aí, quer cantar hoje? Já põe o CD lá em cima e depois da nossa irmã vai estar louvando o Senhor e nós iremos contribuir na oportunidade. Então, todos quantos têm fôlego, louve ao Senhor com alegria, com gozo, na causa do Senhor Jesus.
nossa irmã Angélica louvando ao Senhor, e nós estaremos contribuindo com os dízimos e as ofertas que trouxemos para a casa do Senhor nesta noite. Avisar os irmãos no ciclo de oração, chegou aqui o convite do Jardim Graminha, o pastor Donizete passou agora, trouxe aqui para nós, neste final de semana, 30, 31 de maio e 1º de junho, que é domingo, 10º aniversário do ciclo de oração e do templo do Jardim Graminha, lá na rua do Tarcísio do Amaral, 758. Então, convite para as irmãs aqui da sede, por gentileza, lá do Jardim Graminha, a cooperação ali nesse final de semana. Participação do pastor de Piracicaba, João Batista, pregando no dia 30, pastor Jonas no 31. E domingo, dia 1º, pastor Letildo Vieira, lá de Rio Claro. É o convite para toda a igreja, em especial para o ciclo de oração. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Pra você está fechada e pensas que não tem mais solução. Irmão, Jesus não te deixa sozinho. Na hora certa vai te estender a mão. Você diz pra mim, não tem mais jeito. A provação chegou pra me fazer sofrer, mas Jesus te fala com carinho. Na luta, filho, eu estou com você. Ele vai abrir caminho pra não te deixar sozinho e te faz passar por cima de tudo. Quando quer te dar vitória, se levanta lá da glória, sai quebrando e derrubando os muros. Ele acalma a tempestade e expulsa a enfermidade que está sobre você. Com seu poder, aleluia. Irmão, você está sendo provado, porque Jesus tem bênção pra te entregar. Eu vejo algo novo em sua vida, um horizonte aberto em sua frente está. Pare de chorar, me escute agora. Jesus me enviou pra falar com você. A enfermidade vai embora. Quem tem promessas não pode morrer antes de acontecer. Ele vai abrir caminho pra não te deixar sozinho e te faz passar por cima de tudo. Quando quer te dar vitória, se levanta lá da glória, sai quebrando e derrubando os muros. Ele acalma a tempestade e expulsa a enfermidade que está sobre você. Com seu poder, Ele vai abrir caminho pra não te deixar sozinho e te faz passar por cima de tudo. Quando quer te dar vitória, se levanta lá da glória, sai quebrando e derrubando os muros. Ele acalma a tempestade e expulsa a enfermidade que está sobre você. Ele vai abrir caminho pra não te deixar sozinho e te faz passar por cima de tudo. Quando quer te dar vitória, se levanta lá da glória, sai quebrando e derrubando os muros. Ele acalma a tempestade e expulsa a enfermidade que está sobre você.
poder, com seu poder. Deus. Convido nosso irmão Juliano Nery. Vem aqui à frente, por favor. Este jovem está congregando conosco há alguns meses e quer voltar à comunhão com a igreja. E hoje ele falou conosco já há uns dias e está aqui diante, vira para a igreja, diante da igreja, se andou aí entristecendo o Espírito Santo e o mesmo Espírito Santo que ele entristeceu, falou o coração dele que desse jeito ele não pode ficar. E ele, arrependido, contando aí as suas necessidades, eu disse, a igreja vai te ajudar. Falamos com o nosso pastor, a necessidade que ele quer de pedir perdão hoje. Então só dirige à igreja, fala, peço perdão da igreja que me receba. Vamos receber nosso irmão perdoando, em nome de Jesus. Fique aí, vamos orar pelo Senhor, juntamente com a igreja. Temos aqui alguns pedidos de oração. Pedido de oração por Marcelo Júnior Lourenço, por libertação de problemas familiares. Oração em favor do senhor Benedito, pai da Sandra. Está internado na Santa Casa, vai fazer cirurgia do coração na quinta-feira. Oração via rádio e a internet. Irmã Gislene Jesus, da cidade de Pindamonhangaba, São Paulo, pelo seu irmão Daniel, que está no mundo das drogas, e também pela sua mãe Cleusa. Orar também pelo pastor, irmão presbítero Laudeci, que passou pela cirurgia do cardíaca no dia de hoje. Que o Senhor estenda a mão e abençoe. Orar também pela família da irmã Marina, congregava lá no Olga Verone, foi sepultada hoje pela manhã, 60 anos de idade, filho do nosso irmão Antônio Carlos Araújo, que era ali da Vila Cavinato, congregou um tempo no Nova Suíça, congregou com o irmão Walter lá no Olga Verone e foi para a eternidade. Estivemos ali ontem à noite e hoje no culto pela manhã, ali com os irmãos, e a família com certeza precisa das nossas orações. Não esquecer também a família do nosso irmão Luiz, que o seu padrasto foi sepultado no sábado, né? Domingo. E oramos pelo consolo da família, que o Senhor realmente abençoe. Quantos mais precisa de oração? Convido aqui o irmão pastor Nelson para fazer esta oração, congregação cooperando conosco nessa noite, apresentando aqui esses pedidos, e também aqui o nosso irmão Juliano, que a partir de hoje recebemos em comunhão. Depois o senhor procura para a secretaria formalizar a sua documentação. Amém? Com Vitória, temos chamado ele para a escola dominical, né, e vai estar conosco em nome de Jesus. Amém? Com Vitória e Vitória. Amém? Deus abençoe. A paz do Senhor, meus irmãos. Vamos orar ao Senhor por esse pedido de oração, por esse irmão que estás aqui na frente também, ser redimido aos pés do Senhor. Oramos a Ele. Maravilhoso e querido Senhor, mais uma vez, Senhor, estamos nesse oráculo santo nesta noite, ó Pai, para te louvar e engrandecer o teu nome santo e sacrossanto, Senhor. Eis aqui esses pedidos de oração, ó Pai, que foi mencionado, Senhor, a cada nome nesta noite, ó Pai, que o Senhor possa entrar com providência, Pai, em cada vida, Senhor, em cada lar, ó Pai, restaurando, Senhor, as enfermidades que têm assolado, Senhor, os seus corpos físicos, ó Pai, e abençoando, Senhor, a cada vida, Pai. Senhor, abençoa a tua igreja nesta noite, Senhor. Abençoa o teu filho, Senhor, que está voltando para a tua casa. Tu sabes das suas necessidades, ó Pai, e eu creio que tu estás pronto nesta noite para dar vitória para o teu filho. Continua conosco, Pai, para que nós possamos nessa noite
noite aprender, Senhor, contigo neste lugar, Senhor. Aprender, ó Pai, Senhor, continua abençoando as nossas vidas. É o que eu te peço e te agradeço, no santo e glorioso nome de Jesus. Amém. Ainda continuamos de pé, irmãos. Está conosco nos visitando Eliel Franco de Moraes, da Assembleia de Deus, da cidade de Sorocaba, onde estavam receber, dizendo: seja bem-vindo em nome de Jesus. Com a palavra, pastor Silas, que nesta noite vai ministrar-nos a palavra, e possamos cada um de nós dizer: fala, Senhor, que nós precisamos ouvir. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Abramos nossas Bíblias na primeira epístola do apóstolo João, no capítulo 5, versículos 13, 14 e 15. 1 João, capítulo 5, versículos 13, 14 e 15. O poder da intercessão. Estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhes temos feito. Podeis assentar? Agradeço a Deus, primeiramente a Deus, por essa oportunidade que Ele me concede de estar aqui nesta noite, para juntos nós meditarmos a palavra de Deus, ciente desta responsabilidade que me é dada. O pastor Jurandir nos convidou para que nessa noite estivesse aqui com os irmãos, e pela graça de Deus nós aqui estamos. Agradeço a todos os irmãos que têm chegado aqui nesta noite, louvo a Deus pela vida de todo o nosso ministério na minha retaguarda, e queremos falar a respeito da oração com os irmãos nesta noite. Nós sabemos que a oração é uma arma poderosa que o crente tem para vencer todas as batalhas. E a oração é uma prática muito comum entre os cristãos. Todos sabemos que devemos orar a Deus com fé, e assim nós fazemos, ou deveríamos fazer, né? Quem não faz, deveria fazer. Mas há um problema envolvido nisso, né? Deus responde às nossas orações conforme nós queremos, da forma que nós queremos. Muitas vezes nós achamos que Deus está tão longe, que Deus não está nos ouvindo, mas nós vamos ver nessa noite quando Deus nos ouve, quando Deus não ouve, quando Deus não responde, quando Deus responde, e a forma como Deus responde essas nossas orações. No capítulo 5 da primeira epístola de João, que eu li aqui para embasar a nossa dissertação nessa noite, no capítulo 5, do 13 ao 15, nós vemos que o apóstolo João começa falando sobre a fé, que a fé é a vitória que vence o mundo. Ele diz que a fé, todo aquele que é nascido de Deus, vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. O escritor aos Hebreus, ele fala que sem fé é impossível agradar a Deus, e que é necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. E nós vemos que o escritor aos Hebreus, no capítulo 11, ele fala sobre os heróis da fé. E essa fé genuína, ela precisa ser desenvolvida em cada um de nós, através da nossa oração. Nós vemos os discípulos uma vez pedindo a Deus, a Jesus: Senhor, aumenta-nos a fé. Se eles pediram que aumentasse a fé, acreditamos que eles tivessem um pouco de fé. Nós vimos num episódio que as irmãs cantaram aqui hoje, do barquinho, né? Que após Jesus repreender o vento, acalmar o mar, ele disse para os discípulos: ainda não tendes fé? Vocês ainda não têm fé? E eles perguntaram: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? E depois nós vemos num outro episódio, quando Jesus anda sobre o mar, ele vem andando sobre o mar, altas horas da madrugada, diz a Bíblia, que na terceira vigília da noite,
entre 3 e 6 horas da manhã, Jesus havia ficado no monte orando. Vemos aí que era uma prática de Jesus a oração. Jesus estava vindo de uma oração e os discípulos estavam no barco, e diz o texto que o vento era contrário a esse barco, né? O vento era contrário, e Pedro e Jesus vinha em direção a eles. Eles pensaram que era um fantasma, ficaram com medos e atemorizados. Mas quando eles viram que era o Senhor, Pedro pediu que poderia ir ao encontro de Jesus, né? E ele vai ao encontro de Jesus, e diz a Bíblia que ele olhava para Jesus. Se eles estavam indo para lá e o vento era contrário, o vento estava vindo para cá. E quando ele vai em direção a Jesus, Jesus está vindo e ele está olhando para Jesus, né? Quando ele olha para Jesus, ele não vê o vento, mas a partir do momento que ele deixa de olhar para Jesus, ele viu o vento e teve medo e começou a afundar. Senhor, socorre. O Senhor socorreu e disse: homens de pouca fé. Então quer dizer que aquela tempestade que eles tiveram anteriormente serviu para que eles desenvolvessem alguma fé. Nessa episódio, Jesus pergunta: homens de pouca fé, né? E depois eles pedem para que Jesus aumente a fé deles, né? E vemos que depois João também fala do tríplice testemunho de Cristo, que 3 são que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e esses 3 são um. Se os irmãos olharem a Bíblia da tradução do Novo Mundo, que é utilizada pelos Testemunhas de Jeová, eles cortam, eles mutilam esse versículo. Eles dizem assim: 3 há que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito. E para aí, não fala, e os 3 são um. Por quê? Porque eles não acreditam na Trindade. E João vai descrevendo esse capítulo, né? Aí depois ele fala: estas coisas eu vos escrevi para saberdes que tendes a vida eterna, e vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Então já está aqui um dos pontos que muitas vezes Deus não responde às nossas orações. Por quê? Porque nós não pedimos segundo a sua vontade. Quando nós pedimos algo que vai de encontro com a vontade de Deus, Deus não vai nos ouvir. Deus não vai nos responder da forma como nós pedimos. Ele vai aguardar, vai mandar nós aguardarmos, né? Vai ficar talvez em silêncio, como diz no Salmo 83, que o salmista Davi fala: ó Deus, não te emudeças, não te cales, né? Mas será que Deus estava mudo? Deus não estava falando? Deus estava em silêncio, aguardando a situação se acalmar para ele falar, né? Nós vemos que o povo de Israel, quando caminhava no deserto, Deus falava com eles através de uma nuvem. Falava com Moisés na nuvem, Moisés ficava embaixo da nuvem e o povo ficava fora na porta da tenda da congregação e ouvia Deus falar. E Deus também falava com o povo. Uma forma de Deus guiar o povo de Israel era durante o dia através da nuvem e durante a noite através da coluna de fogo. Se a nuvem parava, o povo de Israel parava e acampava. Enquanto a nuvem ficava parada, o povo de Israel ficava parado naquele local. Teve época de eles ficar parados 3 meses no mesmo local. Mas quando a nuvem caminhava, eles caminhavam. E diz a Bíblia que eles caminhavam de dia e de noite. Quando essa coluna de fogo também caminhava, eles caminhavam seguindo a direção de Deus. Então Deus falava nessa forma com eles. E nós vemos durante a caminhada do povo de Israel que Deus sempre falou com eles, e vemos o exemplo de vida de oração nos homens de Deus. Nós vemos que Abraão, chamado nosso pai na fé, o patriarca, ele era um homem de oração. Vemos ele intercedendo em favor de Ló. Ele fala com Deus: Senhor, mas o Senhor vai destruir o justo junto com o ímpio? Se lá na cidade houver 50 justos, o Senhor vai destruir a cidade? Deus fala: não, por amor dos 50 eu não vou destruir a cidade. E se lá tiver 45, se tiver 40, tiver 30, tiver 10 justos, por amor dos 10 eu não destruirei a cidade. E vemos que com certeza essa vida de oração de Abraão foi passada para os seus filhos. Não só o Isaac,
que segue a linhagem patriarcal, mas também o próprio Ismael, que foi fruto daquele relacionamento não aprovado por Deus, né? Que Deus não havia planejado aquilo, né? Mas a partir do momento que Abraão teve aquele relacionamento com aquela escrava, Deus também disse que ajudaria aquele moço, faria dele uma grande nação, dele geraria 12 príncipes e ele seria guerreiro, né? E no episódio quando Abraão manda Agar embora da sua casa, e diz a Bíblia que Abraão deu para Agar um grande tesouro, né? Um odre de água e um pedaço de pão. Mas que no meio do caminho, aquele odre de água acaba e o pão também acaba. E ela deixa o menino no deserto e se afasta a uma certa distância, porque ela dizia: eu não quero ver morrer o menino. E com certeza ela pede, a Bíblia não mostra, mas ela pede para Deus também. Mas aí o anjo vem e fala com ela: Agar, levanta e olha e vê, porque Deus ouviu a oração do menino. Deus ouviu a oração de Ismael. E ela olha e vê lá um poço de água, um oásis no deserto. Olha que tesouro eles encontraram ali no deserto. Num deserto encontrar um poço de água, saciou a sede do menino, diz a Bíblia que ele foi flecheiro e gerou 12 príncipes. Vemos também depois na vida de Isaac, que não só na vida de Isaac, na própria vida do mordomo Damasceno, Eliezer, né? Quando nós falamos Damasceno, porque ele era de Damasco, na Síria. Ele não era um judeu, mas era um mordomo que trabalhava na casa de Abraão. E Abraão, não tendo filhos, ele vai falar com Deus e fala que o herdeiro dele seria esse mordomo. Ele não tinha filhos, que o herdeiro seria o mordomo, o Damasceno Eliezer, né? Mas Deus fala: não, o que nascer das suas entranhas, esse será o seu herdeiro. Aí nasce Isaac, morre Sara, e Abraão precisa arrumar uma esposa para Isaac. E chama o seu mordomo e fala para ele: você vai na minha terra, na terra dos meus parentes, e vai trazer de lá uma moça para ser a esposa do meu filho. Eu não quero que ele case com essas cananeias aqui. Vemos aí um princípio do jugo desigual, né? Do crente casar com pessoas estranhas, com pessoas que não falam a nossa mesma língua, pessoas não crentes, né? Vemos aí o jugo desigual. Abraão não queria que o filho dele tivesse esse jugo desigual, mas vai lá na casa dos meus parentes, no meio da minha parentela, e lá Deus vai providenciar uma mulher para o meu servo Isaac. E o mordomo vai, e vemos que quando ele chega lá na terra de Arã, quando ele vai atrás de uma casa dos parentes de Abraão, ele ora ao Deus do céu: ó Senhor, eu estou aqui junto da fonte, e há de ser que aquela donzela que chegar aqui, e eu pedir para tirar água para mim, me der água para mim e água para meus camelos, essa vai ser aquela que o Senhor preparou para o meu senhor Isaac. E diz a Bíblia que antes mesmo que ele falasse, Deus já ouve a oração dele e aparece ali a Rebeca e faz conforme ele havia pedido a Deus. Por que Deus ouviu dessa forma? Porque estava dentro da vontade de Deus. Deus queria que Isaac, para seguir a linhagem patriarcal, seguir a linhagem da promessa, a linhagem abraâmica, de onde viria o Cristo, que fosse uma linhagem, realmente aquela linhagem da família, né? Aquela linhagem do povo de Israel. Nessa época ainda não era povo de Israel, né? Mas é os ancestrais do povo israelita, do povo judeu, né? Deus queria manter essa linhagem, e Deus corrobora com a petição do mordomo e faz com que Rebeca ali apareça. E os irmãos sabem do desfecho da história, que Isaac, ele entra na casa de Rebeca, pousa ali, fala do episódio da oração dele. Eles falam: não, se a menina quiser ir, ela pode ir com você. Você vai? Eu irei. E eles montam aquela caravana de volta para a terra de Canaã, onde morava Abraão, e ele volta. E quando ele volta, ela vê de longe alguém, né? Fala: quem é aquele? Aquele é o meu Senhor, ele diz, né? E diz lá em Gênesis 24 e 63, que Isaac estava no campo orando.
Então, a oração na vida de Abraão foi um motivo de realmente ele ter vitórias. Nós vemos que crente nenhum tem vitórias sem oração. Nós vemos hinos que falam que a oração é a chave da vitória, né? Que Jesus foi vitorioso porque sempre viveu oração. Muitos santos chegaram à glória sob o manto da doce oração, né? Então a oração, ela precisa estar presente na vida do crente. O salmista Davi, ele fala no Salmo 6, se não me falha a memória, que eu oro de manhã, eu levanto a ti levanto a minha voz, à tarde eu levanto a minha voz, à noite eu oro a ti e o Senhor me ouve. E ele fala também no Salmo 141, que pede que a oração dele chegue perante a face de Deus, como o sacrifício vespertino, como o sacrifício da tarde. Então vemos na vida dos homens de Deus que a oração é uma constante, e precisa ser na nossa vida também. Tanto que no Novo Testamento, em Tessalonicenses 5,17, Paulo fala: orai sem cessar. Mas como nós vamos orar sem cessar, se nós trabalhamos, nós dormimos, nós nos movemos no dia a dia, né? Mas onde nós estivermos, nós podemos estar ligados com os céus, de uma forma espiritual, de uma forma ligado com o céu, falando com Deus. Muitas vezes no seu local de trabalho você não tem essa oportunidade, não tem a liberdade de estar orando, né? Mas você tem lá o seu cantinho, ou às vezes no próprio no banheiro, você vai no banheiro e ora a Deus, e Deus está pronto para nos ouvir. Mas nós temos episódios também que Deus, às vezes, ele atrasa. Não que Deus atrasa, quando a gente fala atrasa, a gente atrasa, pensa que Deus é como o ser humano. Nós falando na linguagem humana, que Deus muitas vezes parece que atrasa essa resposta, né? Mas o Pedro fala que Deus não é tardio, né? Mas Deus não retarda a sua promessa, ainda que muitos a tenham por tardia, mas Deus é longânimo. O que é longânimo? É que tem um longo ânimo, Ele tem paciência em nos esperar, Ele tem paciência em dar para nós aquilo que nós precisamos e aquilo que nós pedimos, mas segundo a sua vontade, né? Nós vemos também Salomão, quando ele edifica o templo, ele vai inaugurar o templo, ele faz uma oração muito linda. Se os irmãos olharem lá em 2 Crônicas, capítulo 6 e versículo 18, versículo 29, versículo 38, ele fala que se o povo de Israel um dia desobedecesse a Deus, ele faz ali uma oração profética, né? Se desobedecesse a Deus, se fosse servir a outros deuses, fosse levado cativo para outras nações, lá de outras nações, aonde tivesse, mas de lá eles orassem, olhando em direção a esta casa, orando em direção ao templo, que o Senhor deveria ouvir a oração do povo, perdoar os seus pecados e sarar a sua terra. E nós vemos a resposta de Deus automaticamente, logo em seguida, né? Deus fala para Salomão: eu tenho ouvido a tua oração deste lugar, e escolhi esse lugar para a minha habitação. Assim como também nós vemos Deus falando para Davi, né? Que ele não habita em templos feitos por mão de homens, mas ele habita no coração de cada um. Mas nós, quando nós estamos aqui nesse templo, sabemos que aqui é um local específico para isso. Não que aqui, por ser um templo, Deus vai ouvir a oração desse lugar, né? Mas é que, estando reunidos nesse local, nós estamos imbuídos num só pensamento, em um só coração, que é o buscar a face de Deus. E os judeus tinham esse costume, né, de achar que o templo era o local de habitação de Deus, que Deus morava naquele templo, a ponto de eles acharem que enquanto o templo estivesse ali em Jerusalém, eles não seriam destruídos, a ponto de Jeremias dizer para eles: vocês estão dizendo templo do Senhor, mas esse templo vai ser destruído. Eu não habito em casa feita por mão de homens, mas Deus habita no coração de cada um, e Deus está pronto para ouvir as nossas orações, as nossas petições. Mas Isaías 59 fala também que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem os seus ouvidos agravados para que não possa ouvir.
Então os ouvidos de Deus não estão tampados, Deus não é surdo, Deus não tem problema de audição, né? Mas ele diz: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Então, quando nós devemos orar, em primeiro lugar, nós devemos olhar o nosso coração. Como está o meu coração? O salmista chega a dizer: se eu atentar para a minha iniquidade, o Senhor não me ouviria. Por quê? Ele tinha consciência que o Senhor ouve aqueles que lhe são fiéis. Pedro, ele fala lá em 1 Pedro 3, de 8 a 12, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos à sua oração, mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Pedro está escrevendo a sua epístola aos dispersos daquela época, aos hebreus que estavam dispersos, né? E ele usa esse texto, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos à sua oração, mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. E se nós formos ver essa fala de Pedro, esse escrito de Pedro, ele está copiando, ele está inspirado por aquilo que o salmista Davi disse lá no Salmo 34. O salmista Davi, os irmãos sabem que ele foi ungido um pouco novo ainda como rei de Israel, mas ele não assumiu o trono, né? E ele tinha consciência que seria rei, mas sabia que ainda não era tempo. E Saul era o rei reinante na época, o rei que reinava na época, e sabia que Davi havia sido ungido, e tinha ciúme de Davi e perseguia Davi. O que Davi faz? Davi foge, nesse episódio do Salmo 34, Davi foge e vai ter lá com Aquimeleque, o sacerdote, né? E chega lá, ele está com fome, e ele pede para o sacerdote pão. Não tem nenhum pão aqui, a não ser os pães da preposição, que eram os pães que colocava, os 12 pães que colocava naquela mesa, lá no tabernáculo, né? Onde só o sacerdote comia. Depois era renovado aqueles pães de período em período, né? Mas acabou dando aquele pão para Davi, e Davi sai dali e foge para Aques, rei de Gate, lá dos filisteus. E quando ele chega em Gate, os súditos do rei Aques, né, perguntam: mas não é esse Davi que as mulheres de Israel cantavam que Saul feriu seus milhares e Davi seus 10 milhares? Esse moço aí vai ser contra você, ele vai fazer guerra contra nós. E ele, para se disfarçar, o que ele faz? Ele pega um canivete, começa a babar pela barba e começa a esgravatar nas portas, né? Se fingir de louco. E ele escreve esse salmo, o Salmo 34. Se os irmãos verem lá o Salmo 34, é um salmo muito bonito. E ele fala isso, né? Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos à oração, mas o rosto do Senhor volta-se contra os que se praticam o mal. Quem é o homem que deseja a vida e quer largos dias para ver o bem? Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem o engano. Aparta-te do mal e faz o bem. Procure a paz e segue-a. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Depois disso ele escreveu ainda: busquei o Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Este pobre homem clamou e o Senhor o ouviu e o libertou de todas as suas tribulações. Os olhos do Senhor voltam-se para os justos e os seus ouvidos atentos ao seu grito de socorro. Os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. O próprio Davi, depois, ele no Salmo 51, ele fala que o Senhor não despreza um coração contrito. Para o Senhor o sacrifício é um coração quebrantado. E como se quebranta esse coração? Através de derramar sua alma perante o Senhor. No Salmo 142 ele fala, né? Perante o Senhor derramo a minha alma, com a minha voz clamo ao Senhor, com a minha voz ao Senhor suplico. Diante dele a queixar-me eu estou, diante dele exponho a minha aflição. Então o salmista Davi, se os irmãos forem olhar, ele está sempre falando com Deus, está sempre em oração com Deus, né?
Por isso que ele é chamado de homem segundo o coração de Deus. Se nós formos olhar a vida de Davi, até parece que o pecado dele era um pouco maior do que o pecado de Saul. Mas nós vemos o próprio Samuel dizendo para Saul depois que a rebelião que Saul fez foi um pecado de feitiçaria. E Saul, tudo que ele fazia, ele tentava se justificar. Mas Davi não. Davi, quando ele pecava, ele corria aonde? Corria aos pés do Senhor. Vemos no episódio da numeração do povo, quando o profeta Gade traz para ele as 3 propostas para que cessasse a praga, ele fala: não, eu vou correr aos pés do Senhor, das mãos do Senhor não saia eu, né? E Deus realmente dá livramento para ele, e naquele episódio da numeração do povo, ele cai aos pés do Senhor, e ele quer fazer um sacrifício a Deus. E que sacrifício ele vai fazer? Ele vai fazer um sacrifício na eira de Ornã, o Jebuseu. E lá naquela eira, o Ornã fala: não, o senhor é rei, né? Eu não vou cobrar nada do senhor para lhe dar esse pedaço de terra para o senhor fazer o sacrifício e construir um altar. Fala: não, eu não quero nada que me seja de graça, fala o preço que eu te pago. E ele comprou, não me recordo agora o quanto ele pagou pela eira de Ornã, o Jebuseu, e ali ele construiu um altar. E depois, quando Davi morre, Salomão constrói o templo onde? Ali na eira de Ornã, o Jebuseu, onde Deus ouviu a sua oração, onde fez um sacrifício a Deus. Ali Deus manda que Salomão construa o templo, que seria o local do povo de Israel adorar o seu nome, e seu templo um local de habitação. E eu estava dizendo para os irmãos, e desviei um pouco do raciocínio, quando Deus ouve a oração, imediatamente ouve a oração de Salomão, ele diz: eu tenho ouvido a tua oração, a oração neste lugar, e agora estão atentos os meus ouvidos à oração desse lugar. E se o meu povo, que né, é uma condição, se o meu povo que se chama pelo meu nome, orar, humilhar e buscar a minha face, eu perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Então agora estão atentos os ouvidos à minha oração que se faz nesse lugar. Mas se o meu povo orar e humilhar. E nós vemos muitas vezes que a pessoa faz uma oração e Deus não quer responder. Deus não quer responder da forma que Ele quer. O povo de Israel queria um rei. E lá em Deuteronômio, Deus havia orientado a Moisés que escrevesse que o povo de Israel não teria um rei. O povo de Israel seria governado pelo próprio Deus, por pessoas, por juízes com quem Deus trataria. Quando Deus queria castigar o povo, colocava um juiz ruim e castigava o povo. Quando o povo se voltava para Deus, Deus trazia um juiz bonzinho e a nação prosperava, crescia, era trazida de volta do cativeiro, né, dos seus inimigos. E isso foram várias vezes com os filisteus, com os amonitas, com os moabitas. Deus fazia isso com eles, né? Trazia, quando o rei era bom, ele trazia a nação para Deus, a nação adorava a Deus, fazia o que Deus queria, fazia a sua vontade, e Deus ouvia a oração do povo. E ouvindo a oração do povo, o rei era próspero e a nação prosperava. Mas quando o povo desviava, era levado para os seus inimigos, e Deus mandava um rei ruim para castigar o povo. E vemos que quando o povo pede um rei, mas Deus fala para Samuel, vai queixar com o Senhor, né? Senhor, eles estão querendo um rei, eu já estou velho, eu fiz tudo para esse povo. Samuel era profeta, e era sacerdote e era juiz, e havia sido preparado por Deus para fazer essa transição, né, entre o período dos juízes e o período dos reis, né? Mas o rei não era Saul. O plano de Deus não era colocar Saul como rei. O plano de Deus já estava lá na frente, colocar um rei, mas segundo o coração dele. Mas o povo pediram um rei e escolheram um rei de acordo com o seu coração, de acordo com a sua vontade. Um homem bonito, alto, que sobressaía todo Israel do ombro para cima, e escolheram Saul. Mas vemos que não foi isso que Deus queria, né? Quando Davi
quando depois Saul já morto e Davi assume o reino, e ele traz a arca de volta para Jerusalém, igual diz para os irmãos, que nos dias de Saul a arca foi levada para os filisteus, e Davi traz a arca, e quando traz a arca para Jerusalém, ele está tão feliz com a arca, porque a arca é a presença de Deus na terra de Israel, que ele vai saltitando e dançando à frente da arca, e a mulher dele olha pela janela, e despreza ele, e quando ele chega em casa, ela fala para ele: olha, que coisa feia, né? Você saltitando igual uma gazela em frente da arca, né? Descobrindo perante todo Israel. Aí ele fala para ela: você não sabe o que você está falando. Eu estava me alegrando perante o meu Deus, que me escolheu antes do seu pai. Davi tinha essa consciência que ele era escolhido por Deus para ser o rei de Israel, segundo o coração de Deus, antes de ter escolhido Saul. Tanto que depois lá em Oséias 13, Oséias 13, de 9 a 11, Deus fala com Israel através do profeta Oséias: vocês não querem bênção? Não querem que eu livre vocês? Pede para os seus reis agora. Vocês não quiseram um rei? Eu não queria rei para vocês, mas no meu furor eu dei para vocês um rei. Pede para ele que livre vocês agora. Então não era a intenção de Deus dar um rei para Israel naquele momento. Isso é vontade permissiva de Deus. Outro exemplo dessa vontade permissiva, nós vemos lá no capítulo 37, 38 e 39 de Isaías. No capítulo 37, Ezequias faz uma oração muito bonita. Senaqueribe vem e quer invadir Judá. O Rabsaqué, que era o chanceler de Senaqueribe, fala para o povo de cima do muro, né? O que vocês pensam que é Ezequias? Quem que é esse Deus que Ezequias diz que confia? Blasfemando do nosso Deus, o nosso Deus Todo-Poderoso, que pode todas as coisas. Quem que é esse Deus? Os deuses das outras nações, de Abiná, de Sevarfaim, eles não livraram as nações dele, e nem esse Deus vai livrar vocês. Esse Deus de vocês é igual aos outros deuses que não livraram. O Senaqueribe vai invadir aqui, vai acabar com vocês e vai levar vocês cativo. Ezequias ora, e Deus, o que Deus manda Isaías dizer? Vai lá e fala para Ezequias que eu vou colocar um anzol no nariz do Senaqueribe, e do mesmo modo que ele veio, ele vai voltar para a sua terra. Ele volta para a terra dele, chega lá, ele é morto pelos seus filhos, e numa noite um anjo mata 185 mil soldados de Senaqueribe, e Ezequias tem uma vitória estrondosa, porque orou e pediu a Deus. Outra oração de Ezequias, isso 37. No 38, Isaías fala para ele: Deus mandou dizer para você, Ezequias, ordena bem a tua casa, porque você vai morrer e não vai viver mais. E diz a Bíblia que Ezequias virou para a parede e orou: ah, Senhor, eu não quero morrer agora, eu trabalhei tanto para o Senhor, eu não quero morrer agora. E antes que Isaías saísse do pátio, Deus falou: volta lá e fala para Ezequias que eu ouvi a oração dele e vou dar mais 15 anos para ele. Não era vontade de Deus que Ezequias morresse? Deus se arrepende? Não, Deus trabalhou na vontade permissiva. Ezequias queria viver? Eu vou deixar você viver, mas você vai viver mais 15 anos. E prova disso, eu vou atrasar 10 graus no relógio de sol de Acás, para que o tempo você tenha mais 15 anos de vida. Ele fica todo feliz com mais 15 anos de vida, e de um país distante, chamado Babilônia, que está começando a crescer, vem mensageiros para visitar Ezequias. E Ezequias mostra para ele todos os tesouros, né, da casa, do templo, né? E quando eles souberam que Ezequias havia estado doente e que agora havia sarado, eles vêm visitar Ezequias. Aí, quando ele sai, Deus fala: Isaías vai lá e fala com Ezequias: quem que é esse povo? Ah, vieram numa terra longínqua chamada Babilônia, né? Muito longe. Babilônia está começando a surgir, o império assírio, que era da Assíria, né? Está começando a cair, e Babilônia começando a subir. Vieram visitar Ezequias. Então eu vou dizer para você, Ezequias, esse povo que vieram aí,
Eles vão vir aqui, vão levar toda essa riqueza que você mostrou para eles, os seus filhos vão ser eunucos lá no palácio deles. E se Ezequias tivesse morrido quando Deus queria, ele teria ouvido isso? Não. Ele quis viver mais 15 anos, Deus deixou, mas teve que ouvir isso, essa predição, essa profecia que aconteceria com Israel. Ele deve ter ficado muito triste, mas Isaías falou assim: como você foi um rei bom, um rei temente a Deus, e que você, sendo temente a Deus, ora segundo a vontade de Deus, e Deus ouve a sua oração. Eu já ouvi a sua oração, e nos teus dias não vai acontecer isso, vai acontecer nos dias dos teus filhos. E realmente, gerações depois, Babilônia veio e destruiu Jerusalém, levou todos aqueles utensílios que Ezequias havia mostrado, e levou os filhos de Israel cativo à Babilônia. Os filhos de Manassés, de Zedequias, vazaram os olhos deles lá na Babilônia. Realmente sofreram lá. Por quê? Por causa de uma oração que fez fora da vontade de Deus. Mas Deus, pela sua vontade permissiva, acabou permitindo. Então, quando nós orarmos, não devemos pedir: Senhor, eu quero, né? Eu quero casar com fulano, né? Eu quero casar com ciclana, né? Mas é essa a vontade de Deus? Senhor, eu quero ir embora para tal país, eu quero ir embora para tal cidade. Mas coloque tudo dentro da direção de Deus, da vontade diretiva de Deus, porque Ele tem o caminho certo para nós seguirmos. Ele tem traçado o nosso caminho, Ele dirige os nossos passos, assim como Ele guiou Israel no deserto. Ele continua nos guiando até hoje, através do quê? Através da sua palavra, porque a sua palavra, ela nos guia. O salmista, no Salmo 105, ele diz: lâmpada para os meus pés a tua palavra, e ela é luz para os meus caminhos. Nós somos guiados através do Espírito Santo, através da palavra de Deus nós somos guiados. E essa palavra nos ensina a nós orarmos. Falamos de oração, não só no Velho Testamento, mas no Novo Testamento vemos também exemplos de oração. Os próprios discípulos de Jesus, um dia chegaram para Jesus e disseram: Senhor, ensina-nos a orar, assim como também João ensinou aos seus discípulos. Nós não vemos esse episódio na Bíblia, né? Mas se eles falaram que João ensinava os seus discípulos, e tinha 2 discípulos de Jesus, André e um outro que era discípulo de João, que também é discípulo de Jesus, eles com certeza aprenderam lá com João a orar, e chegaram para Jesus: Senhor, ensina-nos a orar. E nós também devemos ensinar os nossos filhos, ensinar os novos convertidos. Nós temos hoje aqui o trabalho de discipulado, devemos ensinar os nossos convertidos a orarem, ensinar os nossos filhos a orarem. E Deus, na sua infinita misericórdia, na sua infinita bondade, na sua presciência, na sua onisciência, Ele transforma esse pedido de uma criança, muitas vezes, que não sabe nem o que está pedindo, né? Mas Ele transforma esse pedido em bênção para nossas vidas. Eu tenho visto o meu netinho, que ele pede para Jesus: Jesus, faz isso, Jesus, faz aquilo. Jesus, ele pede para Jesus: abençoa o vovô, abençoa o papai, abençoa a mamãe. E isso, Deus está ouvindo essa oração. Sabe que uma criança dessa aí, ele ora é uma forma espontânea, é uma forma inocente. E assim também deve ser o crente. A oração deve ser lá do fundo da alma, né? O salmista diz: das profundezas a ti eu clamo, Senhor. E o pastor Jonas já pregou aqui uma vez, não sei se os irmãos lembram, sobre os elementos do incenso, né? Que está relacionado com a oração. E tem um dos elementos do incenso lá que trazia, era tirar lá do fundo do mar para fazer o incenso, né? E esse elemento mostra que a nossa oração deve partir lá das nossas profundezas, do fundo da nossa alma, do fundo do nosso coração. Nós vemos que Ana teve a sua oração atendida, que ela chorava a ponto de Eli achar que ela estava embriagada. Mas ela diz: não, do fundo da minha alma, com aflição de espírito, orava eu. E aqui está esse menino que o Senhor me deu. Porque o próprio Eli havia dito para ela: vai para a tua casa e Deus conceda o que deseja o teu coração. E Deus realmente deu um filho para ela, que foi Samuel, que realmente foi uma bênção na vida do povo de Israel, porque ela pediu de acordo com a vontade de Deus, né? Vemos 2 reis também, que tiveram, outro rei que teve as suas orações respondidas, foi o rei Josafá.
Vemos que lá no capítulo 20 de 2 Crônicas, que os amonitas e os moabitas vieram para guerrear contra ele, e ele não tinha condições, ele via que não tinha condições. O exército dos moabitas e dos amonitas era muito mais numeroso que o dele, mas ele ora, e Deus usa um profeta lá, o Jaazeel, e que Deus levanta o profeta e fala: não, vocês orem, coloquem os músicos na frente da batalha. Não vai fazer batalha com guerreiros, com espada, né? Mas porque vocês devem confiar nos seus profetas e prosperareis. E vemos que Deus deu uma grande vitória para Josafá. E Deus também está conosco, Ele quer cada dia ouvir as nossas orações. Nós entendemos que muitas vezes a nossa oração não é respondida da forma como nós queremos. Porque Deus pode responder sim, não e espere. Então, se você está pedindo alguma coisa e que você está pedindo é segundo a vontade de Deus, aguarde que no momento certo Deus vai responder. E muitas vezes também o próprio inimigo, ele também atrapalha a resposta da nossa oração. Deus manda a resposta, mas o inimigo sabe que aquela resposta de oração é uma bênção para a sua vida. Ele não quer você ser abençoado, não quer ver a sua bênção. Sabe que aquela resposta que Deus está mandando vai ser uma bênção para a sua vida. Ele não quer que você seja abençoado. Você não sendo abençoado, você vai blasfemar, você vai reclamar. Mas você recebendo a bênção de Deus, você vai louvar o nome de Jesus, e Jesus vai ser glorificado na sua vida. Vemos o caso de Daniel. Diz o texto que ele orou 21 dias. E talvez ele possa até ter pensado que Deus não estava ouvindo a sua oração. E ele estava orando 21 dias. Mas aí aparece um anjo e diz para ele: olha, homem muito desejado, não temas, porque desde o primeiro dia a tua oração foi ouvida. Mas o príncipe da Pérsia se opôs e não deixou que eu viesse. Mas agora eu vim para trazer aquilo que Deus mandou para eu falar com você. E fala para Daniel tudo aquilo que nós vemos lá no capítulo 9 de Daniel. Realmente era uma bênção que Deus estava mostrando para Daniel. A bênção que ia redundar em Israel, voltar do cativeiro, os impérios que iriam surgir, a vinda do próprio Cristo, o milênio, as 70 semanas, tudo isso o inimigo estava impedindo que viesse para Daniel. Mas o anjo vem, luta com o príncipe das potestades, né? Nós sabemos que Paulo diz lá no capítulo 4 de Efésios, que hoje nós não temos que lutar nem contra a carne, nem contra o sangue, mas contra os principados e potestades da maldade celestiais, nos lugares celestiais, né? As hostes da maldade, porque esse espaço sideral está cheio, infestado de demônios, que muitas vezes querem impedir que a nossa oração chegue, né? Até Deus, e quer impedir que essa resposta chegue, mas no momento certo a resposta vai chegar. Eu não sei o que você está pedindo, mas se você é fiel, você está pedindo com fé, e você crê que Deus vai lhe ouvir, no momento certo a sua oração vai ser respondida, porque vale a pena orar. Vamos ficar de pé? Eu quero orar por você que esteve aqui nesta noite, e que se você quiser vir até aqui à frente, se você está pedindo algo para Deus e que você ainda não recebeu, o Senhor está aqui nesta noite, Ele pode ouvir a sua oração. Se a sua oração está sendo feita segundo a sua vontade, Ele pode ouvir e dar tudo aquilo que você precisa. Porque se nós pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. O Senhor está sempre atento à oração que é feita por um justo. E o próprio Tiago, autor da epístola, ele diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Ele orou para que o céu não chovesse. E durante 3 anos e 6 meses não choveu. Mas depois ele orou e veio chuva. Assim também hoje nós podemos, nesta noite, orar. E Deus vai ouvir a nossa oração. E Deus vai abençoar cada um de nós que esteve aqui nesta noite. E agradeço os irmãos que estiveram aqui. Que Deus abençoe a cada um. Que os irmãos possam levar essa palavra no seu coração. Lembre-se, a oração é a chave que pode mudar as coisas. A oração é a chave que pode abrir portas que estão fechadas. Mas através da oração, o próprio Jesus diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis. Porque o que bate se abre, o que pede acha. Porque nós cremos que Jesus é o mesmo, Ele não mudou. Ele está aqui nesta noite para ouvir a nossa oração. Maravilhoso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, Senhor, por estarmos na Tua presença nesta noite. Nós temos falado a Tua palavra, que o Senhor tem colocado em nossos corações, Senhor. E aqui estão os Teus filhos, que
que diante da Tua presença, que tenham ouvido a Tua palavra, Senhor, que agora, meu Senhor, que cada um dos Teus filhos, meu Senhor, possam, Senhor, ter consciência que o Senhor está com seus ouvidos atentos para ouvir a nossa oração, a oração feita segundo a Tua vontade, e segundo a Tua vontade nós pedimos, Senhor, que o Senhor possa responder às nossas orações, derramando bênção, abrindo portas de emprego, Senhor, que o Senhor possa abençoar os Teus filhos, aquela enfermidade possa ser curada, aquele mal possa sair em nome de Jesus, que aquele, meu Senhor, aquela tristeza, que o Senhor possa consolar cada vida, pois sabemos que o Senhor é o nosso consolo, que o Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, é o nosso socorro bem presente na hora da angústia, e quando nós clamamos, sabemos que o Senhor está pronto para nos ouvir. Te louvamos, Senhor, te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Sentar só um instantinho. Queremos agradecer os internautas conosco da cidade de Jundiaí, São Paulo, Limeira, Belo Horizonte, Minas Gerais, Salvador, na Bahia, Americana, São Paulo, Santa Juliana, Minas Gerais, Agulha, São Paulo, Santa Luzia, estado da Bahia, Pindamonhangaba, São Paulo, Santa Maria, Distrito Federal, Sumaré, São Paulo e Curvelo, em Minas Gerais. Quinta-feira, noite da vitória, presença aqui das congregações Pérola, Morro Branco e Caieiras. E na próxima terça-feira é os dias de Belinha 1 e Belinha 2. Mas nesse domingo é o dia 1º do mês, e no primeiro domingo é batismo e santa ceia. Portanto, neste domingo, às 18 horas, batismo com as congregações do setor 3, as quais são Amparo, Belinha 1 e 2, Caieiras, Morro Branco, Pérola, Santa Adélia, Santo André, Vanessa e Senador Vergueiro. Também setor 4, Jardim Aeroporto, Balsa, Graminha, Independência, Lago, Lagoa Nova, Manacá, Nobreville, Nova Europa, Roseira, São Lourenço, Santa Amália e o bairro do Tatu. Lembrando que a nossa escola dominical é domingo às 9 horas. E a reunião de obreiros, esse mês vai ser no dia 7, dia 1º do mês, é domingo, é o batismo, então a Santa Ceia antecipada em relação à reunião mensal de obreiros, que é o dia 7 de junho de 2014. Trabalho de jovem, lá na Boa Esperança, 31 e dia 1º. Então, sábado e domingo, trabalho de jovem na congregação do Jardim Boa Esperança. Todos são convidados em nome de Jesus. E aqui o encontro de casais, dia 12 de junho, o jantar, com o nosso, pegar os convites, com o nosso irmão Rogério Senico, e aí anotar aí o seu nome. Então todos são convidados em nome de Jesus. Agradecemos a presença de todos, agradecemos ao pastor Silas pela cooperação. Deus abençoe e recompensa com a alegria do Senhor. E lembrando aí a festividade também, mais uma vez, do Graminha, aqui o convite para o ciclo de oração ali. Todos de pé agradecemos ao Senhor, pastor Joel nos abençoando, e que tenhamos uma semana de bênção. E conservemos a palavra, né, o valor da oração. Às vezes insistimos, mas é Deus que sabe. Por que Ele sabe? Porque Ele conhece o fim antes do começo, né? E às vezes nós queremos o fim sem começar. E às vezes Deus nos ensina a formalidades, e agradecemos aí o ensino em nome de Jesus. A graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo reine sobre cada vida, e todo o povo de Deus digam amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Volte quinta-feira para o grande culto da vitória.